Caro leitor, seja bem-vindo ao fascinante capítulo 5 da nossa jornada pela história da Igreja. Estamos prestes a explorar os intricados caminhos da Idade Média, um período repleto de desafios, transformações e, sem dúvida, marcado pela influência da Igreja. Neste capítulo, adentraremos o cenário da Igreja medieval, onde a trajetória eclesiástica se entrelaça com os eventos cruciais que moldaram a sociedade da época. Convidamos você a mergulhar nas complexidades desse período, onde o papel do Papa, as disputas de poder e as invasões bárbaras moldaram o curso da história. A dedicação ao estudo e o empenho na compreensão desses eventos são fundamentais para desvendar os segredos e nuances desse capítulo crucial. Prepare-se para uma imersão na Alta Idade Média, onde a Igreja Ocidental, a Igreja Oriental e o monasticismo desempenham papéis distintos, contribuindo para a construção do contexto que culminará no fortalecimento do poder papal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar atualizado com cada capítulo lançado. Acreditamos que o conhecimento enriquece a jornada, e estamos empolgados por ter você conosco nessa busca pelo entendimento das raízes e evolução da Igreja ao longo do tempo. Dedique-se, empenhe-se no estudo e prepare-se para desbravar os desafios e triunfos da Igreja medieval. Boa leitura! Capítulo 5. O início da Idade Média. Ao folhearmos as páginas do tempo, deparamo-nos com o início da Idade Média, um capítulo denso e complexo na narrativa da história da Igreja. Este período foi testemunha da desestruturação gradual do grandioso Império Romano, um colosso que, por séculos, havia ditado os rumos da civilização. A queda desse império gigante deu lugar a uma série de eventos que moldariam profundamente a trajetória da humanidade. As invasões bárbaras, como um dilúvio de mudança, varreram a estabilidade romana. Tribos antes nas margens da história agora emergiam como protagonistas, inaugurando uma nova ordem social conhecida como feudalismo. Nesse cenário turbulento, o bispo de Roma viu crescer exponencialmente sua importância. Não mais confinado às responsabilidades religiosas, o bispo de Roma desempenhava um papel crucial na conversão das tribos bárbaras e na estabelecer de uma nova ordem política. É neste contexto fascinante que nos aprofundaremos ao longo deste capítulo. Desvendaremos os bastidores das mudanças políticas e sociais, acompanhando o papel central do bispo de Roma na condução desses eventos. A ascensão do feudalismo, as invasões que sacudiram o continente europeu e a influência cada vez mais proeminente do líder religioso são peças de um quebra-cabeça intrigante. Ao explorar as nuances dessa época, buscamos não apenas entender os eventos em si, mas também apreciar a complexidade das forças em jogo e como elas moldaram não apenas a Igreja, mas o destino de povos inteiros. Junte-se a nós nessa jornada pelo início da Idade Média, onde as fundações do futuro estavam sendo firmemente estabelecidas, delineando o curso da história de maneiras inesperadas e surpreendentes. Papa Gregório I. E a aliança monástica na expansão do cristianismo. Numa época permeada pela incerteza e transformações profundas, destacou-se uma figura que viria a deixar uma marca indelével na história da Igreja, Papa Gregório I. Sua ascensão ao papado no final do século VI coincidiu com um período de desafios monumentais para a cristandade. Gregório I não era apenas um líder espiritual, ele personificou uma mudança na dinâmica do papado ao ser o primeiro papa que também havia sido um monge. Esse detalhe revelou-se crucial para a formação de uma aliança poderosa entre o papado e o movimento monástico, uma simbiose que moldaria o curso da história cristã. Essa aliança não era apenas teórica, ela se manifestou de maneira prática na missão liderada por Agostinho, enviada por Gregório I à Bretanha em 597. Agostinho, um monge, tinha a tarefa monumental de converter as tribos bárbaras que habitavam a ilha. Essa missão não era apenas um gesto isolado, era parte integrante da estratégia de expansão do cristianismo. Os resultados dessa missão foram notáveis. O cristianismo romano começou a se disseminar, encontrando solo fértil na Bretanha. O ato corajoso de Agostinho e sua equipe foi um divisor de águas, estabelecendo a presença duradoura do cristianismo na região. O ápice desse processo de expansão e reconhecimento veio no Sínodo de Fichte, em 664. Nesse concílio, a autoridade do Papa foi oficialmente reconhecida sobre o ramo celta do cristianismo, consolidando a influência papal na expansão da fé. Dessa forma,
Papa Gregório I não apenas liderou a Igreja em tempos desafiadores, mas também forjou uma aliança estratégica que impulsionou a disseminação do cristianismo. A aliança entre o papado e o monasticismo, simbolizada por Gregório I, não só solidificou a posição da Igreja, mas também deixou um legado duradouro que ecoaria pelos séculos seguintes. Carlos Magno e o Sacro Império Romano, uma coroação que ressoa na história. Na virada do século VIII, o cenário europeu viu-se marcado por uma cerimônia de proporções significativas, que reverberaria através dos séculos, a coroação de Carlos Magno como imperador pelo Papa Leão III no ano 800. Carlos Magno, ou Carlos, o Grande, já havia conquistado renome como rei dos francos, mas sua coroação imperial marcou um ponto de virada crucial. O Papa Leão III, em um gesto simbólico de poder e influência, ungiu e coroou Carlos Magno como um agente de Deus posto para guardar e governar todos os seus membros e prestar contas por eles no dia do juízo. Esse evento não apenas consolidou a aliança entre o papado e a realeza, mas também estabeleceu as bases para o que seria conhecido como o Sacro Império Romano. O reinado de Carlos Magno marcou um período de renascimento cultural conhecido como Renascimento Carolíngio. Sob a direção do erudito Alcuino, houve um despertar da literatura e da religião no reino, estimulando novas controvérsias teológicas sobre questões como a cristologia, predestinação e a ceia do Senhor. Após Carlos Magno, o império mergulhou em disputas pelo poder, e a Igreja não escapou das controvérsias e abusos. No entanto, a coroação de Carlos Magno permaneceu como um marco, lançando as bases para a formação do Sacro Império Romano. Esse império, embora enfrentando desafios ao longo dos anos, representou uma tentativa de recriar a antiga unidade imperial romana, combinando elementos políticos e religiosos. A união entre o poder secular e eclesiástico na figura de Carlos Magno estabeleceu um padrão que seria revisitado e reinterpretado ao longo da história europeia. Assim, a coroação de Carlos Magno não foi apenas um evento político isolado, mas um capítulo inaugural na história do Sacro Império Romano, que moldaria o curso político e religioso da Europa medieval. Disputas de poder, invasões viking e a Era das Trevas erroneamente nomeada. Após a grandiosa coroação de Carlos Magno e o breve renascimento cultural que o sucedeu, a Europa mergulhou em um período de desafios e incertezas. As disputas pelo poder, tanto no âmbito secular quanto eclesiástico, lançaram uma sombra sobre as conquistas anteriores. A Igreja, que desempenhara um papel crucial na aliança com Carlos Magno, viu-se envolvida em abusos e controvérsias. O poder papal, outrora simbolizado na coroação imperial, enfrentou desafios internos e externos. Essa decadência moral e espiritual contribuiu para um cenário de instabilidade. Uma das tempestades que abalaram a Europa foi a onda de invasões vikings. Os guerreiros nórdicos, conhecidos como vikings, lançaram incursões em diversas regiões europeias, saqueando vilarejos e cidades. Esses ataques não apenas causaram estragos materiais, mas também deixaram um impacto psicológico duradouro na população, contribuindo para uma visão equivocada da época. É nesse contexto que surge o termo Idade das Trevas, erroneamente aplicado à Idade Média. A expectativa do fim do mundo em 1000 também permeou a atmosfera, alimentando medo e apreensão. Muitos acreditavam que o calendário atingindo o ano milênio seria o prelúdio de eventos apocalípticos. No entanto, é crucial entender que esse período não foi apenas um declínio irreversível. A visão pejorativa da Idade das Trevas não reflete a complexidade e o desenvolvimento que ocorreram nessa época. Surgiram obras literárias significativas, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, e avanços importantes em campos como a química foram lançados nas bases estabelecidas durante a Idade Média. Em resumo, as disputas de poder, as invasões vikings e as expectativas apocalípticas marcaram um capítulo desafiador, mas complexo, na história da Europa medieval, desafiando as narrativas simplistas e preconceituosas sobre esse período. Tríplice perspectiva na Alta Idade Média, Igreja Ocidental, Oriental e Monasticismo. À medida que a Alta Idade Média se desenrolava, a Igreja assumia diferentes formas e funções em contextos distintos. A Igreja Ocidental, a Oriental e o Monasticismo emergiam como pilares fundamentais, moldando o cenário religioso e social da época. A Igreja Ocidental via-se cada vez mais sob a influência crescente do papado. O bispo de Roma,
agora chamado de Papa, desempenhava um papel central na conversão das tribos bárbaras e na estabilização da nova ordem política. A aliança entre o papado e o monasticismo, solidificada pelo Papa Gregório I, desempenhou um papel significativo na disseminação do cristianismo, como evidenciado pela missão de Agostinho na Bretanha e pelo reconhecimento papal no Sínodo de Fichte. A Igreja Oriental, enquanto isso, mantinha suas próprias tradições e desafios. A expansão do cristianismo para o leste, especialmente nas regiões celtas, testemunhava a crescente autoridade papal. O Sínodo de Fichte, onde a autoridade do Papa foi reconhecida, destacou a influência romana sobre as práticas celtas. Essa dinâmica entre o Oriente e o Ocidente continuaria a moldar a história da Igreja. O monasticismo também emergia como uma força poderosa. O Renascimento carolíngio estimulou debates teológicos e controvérsias sobre questões como a cristologia, a predestinação e a ceia do Senhor. A busca pela espiritualidade e o papel fundamental dos mosteiros na preservação do conhecimento e na promoção da cultura contribuíram para a complexidade dessa era. Esses três aspectos da Igreja na Alta Idade Média lançaram as bases para o próximo capítulo, onde o poder nas mãos dos papas será o foco central. A dinâmica entre o Ocidente e o Oriente, a influência do papado e o papel crucial do monasticismo criaram um cenário complexo, onde a fé cristã se entrelaçava com questões políticas, sociais e culturais. Desmistificando a Idade Média, um olhar além do estigma. Ao abordarmos a Idade Média, é imperativo desvencilharmos nossa compreensão de estereótipos e preconceitos historicamente enraizados. O termo Idade das Trevas, muitas vezes associado a esse período, revela-se inadequado quando examinamos mais de perto suas realizações e contribuições. Contrariamente à visão pejorativa, a Idade Média foi, de fato, um berço de progresso em vários campos. O Renascimento carolíngio, ocorrido no reino de Carlos Magno, proporcionou um pequeno despertar na literatura e religião, sob a orientação do erudito Alcuino. Este período estimulou debates teológicos sobre questões cruciais, como a cristologia, a predestinação e a ceia do Senhor, refletindo uma busca ativa por entendimento e conhecimento. As grandes catedrais que surgiram durante a Idade Média não são apenas testemunhos impressionantes de arquitetura, mas também expressam a profunda devoção religiosa da época. A construção dessas majestosas estruturas não apenas impulsionou as habilidades arquitetônicas, mas também serviu como centro de atividade cultural e espiritual. O estabelecimento das universidades durante esse período é uma das maiores contribuições para a história da educação. Longe de ser uma era de estagnação intelectual, a Idade Média viu o surgimento de centros autônomos de conhecimento, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento das mentes e na preservação do saber. Obras literárias e artísticas notáveis, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, refletem a riqueza intelectual e cultural desse período. Além disso, foi na Idade Média que a pedra fundamental da química moderna foi lançada, destacando a contribuição significativa para o desenvolvimento científico. Portanto, ao considerar a Idade Média, devemos abandonar o estigma das trevas e reconhecer a complexidade e a riqueza desse período histórico. É um convite para apreciar as realizações, os avanços e as nuances que caracterizaram essa era muitas vezes mal compreendida. Abandonando visões anacrônicas, um convite à apreciação da complexidade medieval. À medida que exploramos os meandros da Idade Média, é fundamental abandonarmos visões anacrônicas que obscurecem a riqueza e complexidade desse período. Ao invés de nos deixarmos guiar por estereótipos simplistas, somos convidados a uma apreciação mais aprofundada das realizações que marcaram a história medieval. Desfazer o estigma associado à Idade das Trevas é uma tarefa essencial. Em vez de encararmos esse período como uma época de estagnação intelectual, devemos reconhecer o Renascimento carolíngio como um despertar cultural que promoveu debates teológicos e impulsionou avanços em várias áreas do conhecimento. A construção das grandes catedrais não apenas testemunha a mestria arquitetônica da época, mas também revela a profunda espiritualidade e devoção que impulsionaram essas obras magníficas. Além disso, as universidades medievais foram faróis de conhecimento, desafiando a noção de uma era dominada por obscurantismo. O legado literário e artístico da Idade Média é vasto e significativo, exemplificado pela Divina Comédia de Dante Alighieri e por contribuições fundamentais para o campo da química.
Essas realizações desmentem a ideia de uma era estagnada, destacando a diversidade e o dinamismo que caracterizaram esse período. Assim, ao abandonarmos visões anacrônicas, abrimos espaço para uma compreensão mais precisa e justa da história medieval. Convido você, caro estudante, a embarcar nessa jornada de descoberta, apreciando as complexidades e nuances que moldaram essa era muitas vezes mal interpretada. Monasticismo primitivo, surgimento e protesto. Com a conversão de Constantino e o fim do martírio violento, surge um movimento peculiar entre os cristãos, o martírio branco. Diante da impossibilidade de enfrentar a morte pela fé de maneira violenta, muitos buscaram uma vida de solidão e privação no deserto, dando início ao monasticismo primitivo. Este movimento representou um protesto incisivo contra os abusos e a indiferença percebidos no cristianismo dominante. Nesse cenário, um nome que se destaca é o de Antônio, eremita egípcio do século III. Sua biografia, registrada por Atanásio, influenciou significativamente outros cristãos a adotarem um estilo de vida solitário. Inspirados pelos ascetas orientais, que há tempos peregrinavam para o deserto em busca de perfeição mental através da abnegação da carne e afastamento dos desejos mundanos, esses monges primitivos viveram uma fase inicial marcada pela solidão, oração, jejum e reflexão. Esses primeiros monges eremitas, muitos dos quais leigos e não sacerdotes, não seguiram uma ordem organizada. Cada um praticava seu ascetismo individualmente, muitas vezes em cavernas isoladas, como descreve Atanásio ao falar sobre Antônio. Essa prática de rígida disciplina, denominada ascetismo, tornou-se um testemunho impactante para toda a Igreja. O movimento, embora não tenha organizado uma ordem estruturada, semeou as sementes do monasticismo que se desenvolveria nas décadas seguintes. Monasticismo cenobítico, Pacomio e Basileia. O monasticismo cenobítico, em contraste com o eremita, teve em Pacomio um pioneiro. Por volta de 320, Pacomio, um ex-soldado desertor que viveu como eremita por 12 anos, fundou o primeiro mosteiro em Tabenizi, nas margens do Nilo. Este mosteiro logo se tornou um modelo, com 7.000 monges sob a liderança de Pacomio, e seu princípio-chave era a obediência. Basileia, educado em Atenas e Constantinopla, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do monasticismo cenobítico. Aos 27 anos, trocou as conquistas mundanas pela vida ascética. Tornou-se bispo na Capadócia, em 370, e trouxe uma abordagem mais útil e social ao espírito monástico. Encorajou os membros de sua ordem a trabalhar, orar, estudar a Bíblia e realizar boas obras. Diferentemente do ascetismo extremo, Basileia buscava um equilíbrio entre a vida monástica e a contribuição prática para a sociedade. O monacato oriental viu um rápido crescimento sob a organização introduzida por Basileia. Perto da ascensão de Justiniano ao trono do Império Oriental, havia quase 100 mosteiros na Europa. O movimento cenobítico, com suas ênfases na obediência, trabalho e vida comunitária, ganhou terreno e se tornou uma força influente na cristandade oriental. Monasticismo no Ocidente, influência e diferenças. O monasticismo no Ocidente teve sua introdução pelo esforço de Atanásio. Durante seus exílios em Constantinopla, teve contato com o movimento monástico na Síria e em outras partes do Oriente. Peregrinos que viajavam para a Palestina levaram consigo o interesse por esse estilo de vida cristã, contribuindo para sua popularização no Império Romano. Ao contrário do Oriente, o clima frio no Ocidente tornou a organização comunitária uma necessidade para que os monges tivessem abrigo e alimentos, especialmente durante o inverno. Esse ambiente influenciou a direção prática do monasticismo ocidental, que rejeitou o ócio e condenou práticas ascéticas extremas. Tanto o trabalho quanto a devoção eram enfatizados, e a vida monástica tomou uma abordagem mais equilibrada. Uma figura proeminente no monasticismo ocidental foi Bento de Nursia, 480-547. Desencantado com a vida pecaminosa de Roma, Bento retirou-se para viver como eremita numa caverna nas montanhas orientais de Roma por volta do ano 500. Em 529, fundou o mosteiro de Monte Cassino, que se tornou um modelo para outros mosteiros na Europa. As regras rigorosas de Bento enfatizavam a pobreza, a castidade e a obediência, constituindo uma das ordens mais importantes da Idade Média no Ocidente. Com a expansão, essa ordem tornou-se predominante e padrão por volta do ano 1000.
Bento de Nursia e a Ordem Beneditina, liderança e regras. No contexto do monasticismo ocidental, Bento de Nursia emergiu como uma figura central. Desencantado com a decadência moral de Roma, Bento escolheu uma vida de eremita em uma caverna nas montanhas orientais de Roma por volta do ano 500. Seu mosteiro de Monte Cassino, fundado em 529, tornou-se um modelo influente para a expansão dos mosteiros beneditinos. Bento estabeleceu regras rigorosas para os monges, que incluíam votos de pobreza, castidade e obediência. Essas diretrizes não apenas proporcionavam uma estrutura para a vida monástica, mas também refletiam um compromisso com princípios cristãos fundamentais. A Ordem Beneditina, assim fundada, desempenhou um papel crucial na vida religiosa e social da Idade Média, tornando-se uma das ordens mais importantes e difundidas durante esse período. Legado e universalização, unidade e expansão. Cada mosteiro beneditino, concebido como uma guarnição autossuficiente de soldados de Cristo, adotou as regras rigorosas estabelecidas por Bento de Nursia. Essas diretrizes incluíam períodos dedicados à leitura, adoração e trabalho, proporcionando uma estrutura sólida à vida monástica. O modelo organizacional beneditino destacou-se por sua eficácia, promovendo a autonomia de cada mosteiro, ao mesmo tempo em que mantinha uma unidade fundamental. A Ordem Beneditina, ao crescer e se expandir, alcançou um status universal, particularmente durante o reinado de Carlos Magno. A ênfase contínua nos votos de pobreza, castidade e obediência caracterizou não apenas a prática monástica beneditina, mas também deixou um legado duradouro que moldou a espiritualidade e a vida social na Idade Média. Conclusão do monasticismo medieval, contribuições e legado. O monasticismo medieval, enraizado tanto no Oriente quanto no Ocidente, desempenhou um papel vital na preservação do conhecimento, no desenvolvimento cultural e espiritual durante a Idade Média. Os monges beneditinos, em particular, deixaram uma marca duradoura, influenciando significativamente a vida medieval por meio de suas práticas monásticas, suas regras rigorosas e sua dedicação à busca da divindade. O legado do monasticismo medieval transcendeu fronteiras geográficas, contribuindo para moldar o cenário cultural e espiritual desse período histórico. Cluny e Cister. Ordens monásticas que moldaram a Idade Média. Na vastidão do cenário medieval, onde a fé, política e economia se entrelaçavam, surgiram duas ordens monásticas notáveis que desempenharam papéis cruciais, Cluny e Cister. Para compreender a sua importância, é vital contextualizar o ambiente no qual floresceram. As ordens beneditinas, inicialmente fundamentadas na simplicidade da regra de São Bento, cresceram em número e influência, transformando-se em instituições políticas e econômicas significativas. No entanto, esse desenvolvimento gradualmente desviou-se dos princípios iniciais, dando origem a uma reação, a Ordem de Cluny. Fundada em 910 por Berno, um clérigo reformador, a abadia de Cluny buscava restaurar a pureza original da regra beneditina. Sob a liderança de Odon, Cluny tornou-se uma potência, centralizando o controle sobre a Santa Sé e estabelecendo-se como uma casa-mãe de grande influência. No entanto, no final do século XI, críticas intensificaram-se, apontando o excesso de centralismo, ligações ao poder e a apreciação pelo luxo. A ascensão de Cluny na Península Ibérica acompanhou eventos como a Reconquista e a expansão da Reforma Gregoriana. Seu impacto era tangível na propagação da arte românica e na organização de rotas de peregrinação para Santiago de Compostela. Enquanto Cluny florescia, uma corrente de renovação espiritual varreu a Europa, resultando na fundação da Ordem de Cister. Em 1098, liderados por Roberto, monges trocaram a opulência de Cluny por uma vida de recolhimento em sitiaus. Cister defendia a simplicidade, humildade e austeridade, opostas ao esplendor cluniacense. A vida monástica em Cister era marcada pela união do trabalho no campo e pela busca da perfeição espiritual. As críticas também surgiram, questionando práticas agrícolas extensivas e acusando monges de hipocrisia por criarem animais apesar de serem estritamente vegetarianos. Além do modo de vida, a arquitetura cisterciense diferia, buscando simplicidade e funcionalidade em contraste com o simbolismo cluniacense. O uso da luz e o desenvolvimento da arquitetura gótica foram impactantes em seu legado.
Nesta narrativa, exploraremos as trajetórias dessas ordens, destacando suas contribuições, desafios e legados duradouros que moldaram a Idade Média e além. Cluny, restauração da regra beneditina. No início do século X, em meio ao cenário efervescente da Europa medieval, uma figura proeminente, o abade Bernon, lançou as bases para uma ordem monástica que se tornaria uma resposta vigorosa aos desvios percebidos nas práticas beneditinas. Assim, em 910, nasceu a Abadia de Cluny, uma instituição que se propunha restaurar a simplicidade apostólica e a dedicação à espiritualidade original da regra de São Bento. Bernon, um clérigo reformador, fundou Cluny sob o patrocínio do Duque da Aquitânia. O cerne de sua visão era o retorno às raízes da regra beneditina, longe das complexidades crescentes e da acumulação de riquezas que afetavam muitas abadias da época. Cluny, desde sua concepção, vislumbrava ser um espaço onde os monges, na tradição das três ordens, seriam os mediadores privilegiados entre o divino e o terreno, dedicando-se exclusivamente à lectio divina, à oração e à redenção dos pecados. O legado de Bernon foi continuado por seu sucessor, Odon, que introduziu o conceito de casa-mãe. A abadia de Cluny não era apenas uma instituição isolada, era a sede diretamente ligada à Santa Sé, sob a disciplina hierárquica centrada no abade. Sob a direção de líderes notáveis, Cluny expandiu-se rapidamente, tornando-se um centro de uma federação de mosteiros com grande influência política e econômica. A ordem contou até mesmo com a eleição de 3 papas, fortalecendo seus laços com o papado. No entanto, à medida que o século XI chegava ao fim, as críticas à ordem de Cluny se intensificaram. O centralismo excessivo, a ligação ao poder secular, a indulgência pelo luxo e pela exuberância artística ligada à liturgia foram duramente questionados. O modelo de casa-mãe, apesar de organizar rotas de peregrinação e propagar a arte românica, encontrou resistência devido à sua incompatibilidade com a simplicidade da regra. O declínio da ordem de Cluny foi marcado por uma liturgia complexa e solene, que se afastou da ênfase no trabalho manual e na lectio divina. Walter Map, em 1180, lançou críticas, questionando a aparente hipocrisia dos monges que, embora estritamente vegetarianos, criavam animais em grande escala. O legado de Cluny, no entanto, persistiu, moldando a trajetória da cristandade medieval e deixando uma marca indelével na história monástica. Ascensão de Cluny, poder e influência. À medida que o primeiro milênio se desenrolava, a abadia de Cluny emergia como uma força incontestável na paisagem religiosa e política da Europa medieval. Fundada em 910 por Bernon, um clérigo reformador, e patrocinada pelo Duque da Aquitânia, Cluny não era apenas uma abadia, era um movimento, uma resposta vigorosa aos desvios percebidos nas práticas beneditinas. O sucessor de Bernon, Odon, desempenhou um papel crucial ao introduzir o conceito de casa-mãe. Cluny não era mais apenas uma instituição isolada, mas a sede diretamente ligada à Santa Sé. Sob a direção de líderes habilidosos, as fundações cluniacenses proliferaram, formando uma federação de mosteiros. O poder de Cluny tornou-se excepcional, com uma disciplina hierárquica centrada no abade, protegida pelo papado e apoiada por grandes senhores ligados à ordem. O impacto de Cluny estendeu-se para além das fronteiras geográficas. A ordem entrou na Península Ibérica na segunda metade do século XI, acompanhando a Reconquista, a imigração franca e a expansão da Reforma Gregoriana. Cluny foi uma força propulsora da arte românica, impondo seu modelo de casa-mãe e organizando rotas de peregrinação para Santiago de Compostela, sem esquecer seu papel na propagação do rito romano. No entanto, a ascensão de Cluny não esteve isenta de críticas. No final do século XI, as vozes se levantaram contra o centralismo excessivo, as ligações ao poder secular e a inclinação pela opulência artística. O modelo de casa-mãe, apesar de seu impacto na arquitetura românica, foi questionado por sua incompatibilidade com a simplicidade da regra beneditina. Cluny, apesar de suas críticas e desafios, permaneceu como uma das potências dominantes da cristandade medieval. Seu legado, marcado por uma liturgia elaborada e pela propagação da arte românica, moldou a trajetória das ordens monásticas e influenciou o desenvolvimento político e religioso da Europa. A ascensão meteórica de Cluny, sua excepcional influência e seu papel como casa-mãe deixaram uma marca indelével na história medieval. Cluny na Península Ibérica.
À medida que o século XI se desdobrava, o impacto de Cluny estendia-se para além das fronteiras francesas, encontrando solo fértil na Península Ibérica. Este movimento de expansão não foi apenas geográfico, foi uma resposta à complexa interação de eventos que caracterizaram a época, incluindo a reconquista cristã da península, a imigração franca e a defesa dos princípios da reforma gregoriana. A presença de Cluny na Península Ibérica coincidiu com a intensificação da reconquista cristã contra os mouros. Os monges cluniacenses, conhecidos por sua devoção à liturgia e pela busca da simplicidade evangélica, desempenharam um papel significativo na consolidação do cristianismo nessa região. A expansão de Cluny foi intrinsecamente ligada à promoção do rito romano, à supressão de igrejas nacionais como a moçárabe, que mantinha a tradição visigótica, e à imposição da autoridade papal sobre a cristandade ocidental. Além do contexto da Reconquista, a imigração franca e a expansão da reforma gregoriana também impulsionaram a presença de Cluny na Península Ibérica. A ordem monástica, protegida por poderosos senhores vinculados por laços aristocráticos e familiares, encontrou terreno propício para estabelecer mosteiros e exercer sua influência. A participação ativa de Cluny na organização de rotas de peregrinação para Santiago de Compostela e na construção de igrejas ao longo dessas rotas foi uma das forças propulsoras da disseminação da arte românica na região. No entanto, à medida que Cluny expandia sua presença, também enfrentava críticas crescentes. O centralismo excessivo, as ligações ao poder secular e a propensão pela opulência artística foram contestados. A liturgia elaborada e a quebra na observância da regra beneditina foram alvo de críticas, refletindo uma crescente insatisfação com o modelo cluniacense. Assim, a presença de Cluny na Península Ibérica foi marcada por uma interseção complexa de fatores históricos, políticos e religiosos. Se, por um lado, contribuiu para a disseminação da arte românica e da liturgia romana, por outro, enfrentou desafios internos e externos que questionavam a essência de sua missão monástica. Críticas e declínio de Cluny. No final do século XI, as fundações de Cluny já haviam alcançado notável prosperidade, transformando-se em centros de poder político, econômico e espiritual. Contudo, à medida que Cluny crescia em influência, também se intensificavam as críticas direcionadas à ordem monástica. Um dos pontos de contenda era o excessivo centralismo que retirava a autonomia que os mosteiros tinham originalmente. O modelo de casa-mãe, introduzido por Odon, sucessor do fundador Bernon, acabou por ser alvo de reprovação. As críticas não se limitavam apenas à estrutura organizacional, a ordem enfrentava questionamentos sobre suas ligações estreitas com o poder secular e a propensão ao luxo e à exuberância artística associados à liturgia. Vitrais, tapeçarias e o desenvolvimento da joalharia eram manifestações visíveis dessa opulência. A liturgia cluniacense também era alvo de críticas. Uma sequência aparentemente interminável de ofícios religiosos, destacando-se a celebração dos sufrágios escritos pelos legados, levava à subalternização do trabalho manual e da lectio divina. A complexidade da liturgia contrastava com a simplicidade apostólica original proposta pela regra de São Bento, o que gerava crescente desconforto entre os críticos. Ademais, Cluny, ao impor seu modelo de casa-mãe e organizar rotas de peregrinação para Santiago de Compostela, desempenhou um papel crucial na propagação da arte românica. A ênfase na grandiosidade e na riqueza visual contrastava com a simplicidade proposta por São Bento. As críticas acentuaram-se no final do século XI, revelando um descontentamento generalizado com o rumo que Cluny estava tomando. O excesso de centralismo, as ligações políticas e a decadência nos padrões monásticos precipitaram o declínio da ordem. O modelo cluniacense, que um dia floresceu como uma potência na cristandade, enfrentava agora um período desafiador de críticas e declínio. Cister, renovação espiritual. No final do século XI, uma onda de renovação espiritual percorreu a Europa, acompanhando o desenvolvimento comercial, o renascimento urbano e as mudanças sociais. Foi nesse contexto que Cister surgiu como uma resposta à decadência percebida na poderosa Ordem de Cluny. A história da Ordem de Cister começa em 1098, quando 3 monges liderados por Roberto, abade de Molesmes, decidiram abandonar a pompa e a grandiosidade associadas a Cluny. Em busca de uma vida monástica mais alinhada com os ensinamentos evangélicos, fundaram a abadia de Sitiaus, na Borgonha.
Esse ato marcou o início de uma nova ordem que se tornaria conhecida como a Ordem de Cister. A centralidade da crítica cisterciense residia na percepção de que Cluny, com suas riquezas, luxo e ligações políticas, se afastara dos princípios fundamentais da simplicidade apostólica propostos pela regra de São Bento. Os cistercienses, ao contrário, abraçaram uma espiritualidade que unia a oração ao trabalho manual, realizado tanto pelos monges quanto pelos conversos ou irmãos leigos. A busca da simplicidade, humildade e austeridade tornou-se a pedra angular da vida monástica cisterciense. Inspirados por figuras como Bernardo de Claraval, os monges de Cister buscaram um estilo de vida que refletisse o despojamento do acessório em favor do essencial. A renovação espiritual, para eles, estava intrinsecamente ligada à rejeição do luxo e à adesão estrita aos princípios da regra de São Bento. A fundação de novos mosteiros em Cister seguia um processo formal e meticuloso. Quando a casa-mãe atingia a capacidade de sustentar 60 monges, era o momento de desmembrar-se e criar uma nova fundação. O local escolhido para a nova abadia deveria ser relativamente isolado, autossuficiente e comprometido com a preservação da regra monástica. Ao contrário de Cluny, que tinha ligações aristocráticas e uma estrutura hierárquica centralizada, Cister buscava flexibilidade nas relações hierárquicas entre a abadia-mãe e as abadias-filhas. A autonomia, responsabilidade individual e autonomia econômica eram valorizadas, com a única imposição sendo a visitação realizada pelo abade da casa-mãe para garantir a fidelidade à regra de São Bento. A Ordem de Cister, ao abraçar um estilo de vida mais rigoroso e ordenado, desempenhou um papel crucial na renovação espiritual e na difusão de uma nova estética, marcada pela simplicidade e pela busca do essencial. Expansão e organização de Cister, uma jornada monástica. A expansão da Ordem de Cister foi um capítulo notável na história monástica medieval, marcando uma jornada de renovação espiritual que se estendeu por toda a Europa Ocidental. No ano de 1098, 3 monges liderados por Roberto, o abade de Molesmes, decidiram romper com as glórias e riquezas associadas à Ordem de Cluny. Movidos por um desejo de retorno à simplicidade evangélica, fundaram a abadia de Citials, na Borgonha, dando início a uma nova ordem monástica. O crescimento da Ordem de Cister foi notável, e em pouco tempo, ela estabeleceu cerca de 750 mosteiros em toda a Europa Ocidental. Esse rápido desenvolvimento não foi apenas resultado da fundação de novas abadias, mas também da filiação de comunidades beneditinas ou eremíticas preexistentes. Cister acolheu aqueles monges e comunidades que compartilhavam a visão de uma vida monástica mais austera, centrada na simplicidade, humildade e austeridade. As fundações de novos mosteiros eram um processo formal e moroso. Quando uma casa-mãe atingia a capacidade de sustentar 60 monges, era hora de desmembrar-se e criar uma nova fundação. Essa expansão seguia princípios rigorosos, como a escolha de locais relativamente isolados, autossuficientes e com acesso à água. A nova abadia comprometia-se a respeitar a regra de São Bento e a Carta de Caridade, consagrando-se à proteção da Virgem Maria. Além disso, a filiação de comunidades preexistentes contribuiu significativamente para a disseminação de Cister. Comunidades beneditinas ou eremíticas que já abraçavam a observância cisterciense tornaram-se as raízes de muitos mosteiros da ordem. Esse método de expansão não apenas acelerou o crescimento, mas também permitiu uma diversidade nas origens das abadias, enriquecendo a ordem com diferentes tradições monásticas. A união do trabalho no campo com o papel de usufrutuário foi uma característica distintiva da organização cisterciense. Isso levou não apenas à melhoria da produção agrícola, mas também à inovação nas propriedades dos mosteiros. A posse de unidades de transformação, como moinhos, permitiu que os monges controlassem melhor a produção e gerassem receita através da venda de excedentes. Essa expansão e organização não estavam isentas de críticas. Algumas vozes, como a de Walter Map, questionaram a autenticidade dos ideais cistercienses. No entanto, o legado de Cister na Europa Ocidental permanece como um testemunho duradouro da busca por uma vida monástica mais simples e do impacto profundo que essa ordem teve na sociedade medieval. Vida monástica em Cister, equilíbrio e autonomia. Dentro das paredes das abadias cistercienses, desdobrava-se uma vida monástica que buscava um equilíbrio harmonioso entre a oração e o trabalho manual.
Fundada como uma resposta à decadência percebida em Cluny, a Ordem de Cister colocou um forte foco na simplicidade, humildade e austeridade. Esses princípios fundamentais moldaram a vida cotidiana dos monges cistercienses. O coração da vida monástica em Cister residia na busca constante da oração como uma expressão de devoção e comunhão com o divino. A liturgia das horas, que consistia em períodos designados para orações e salmos ao longo do dia, era uma prática central. A oração, entrelaçada com o silêncio contemplativo, criava um ambiente propício para a busca espiritual e a conexão com o transcendental. No entanto, a singularidade de Cister também residia na integração do trabalho manual como parte essencial da vida monástica. Em contraste com a ênfase na liturgia e no esplendor artístico encontrados em Cluny, os cistercienses abraçaram a ideia de ora labora, ora e trabalha. Eles acreditavam que a prática humilde do trabalho manual era uma forma de servir a Deus e sustentar a comunidade monástica. A autonomia das abadias cistercienses era uma característica distintiva. Cada abadia gozava de uma considerável independência e responsabilidade, com a capacidade de gerenciar seus próprios assuntos internos. Esse modelo descentralizado permitia que as abadias respondessem às necessidades específicas de suas comunidades e contextos locais. A visitação pelo abade da casa-mãe era um elemento crucial na manutenção da fidelidade à regra de São Bento e na preservação dos bons usos e costumes. Periodicamente, o abade da casa-mãe realizava visitas às abadias filhas para garantir que estivessem aderindo aos princípios fundamentais da ordem. Essa prática não era uma imposição autoritária, mas sim uma expressão de comunhão e responsabilidade compartilhada entre as abadias. Além disso, o processo de fundação de novas abadias era cuidadosamente regulamentado. Quando uma casa-mãe atingia uma certa capacidade, ela se dividia, criando uma nova fundação. Esse processo garantia não apenas o crescimento orgânico da ordem, mas também a manutenção da qualidade espiritual e prática. A vida monástica em Cister, com sua ênfase na simplicidade, harmonia entre oração e trabalho, autonomia e responsabilidade compartilhada, moldou uma comunidade que perdurou através dos séculos, deixando um legado duradouro na história monástica e na espiritualidade medieval. Críticas a Cister, vozes de descontentamento. À medida que a Ordem de Cister florescia e se consolidava como uma resposta austera e reformista ao que alguns consideravam excessos em Cluny, não escapou de críticas e controvérsias. Uma dessas vozes dissidentes que ecoaram no final do século XII foi a do cortesão inglês Walter Map, cujas palavras ressoaram como uma crítica contundente ao que ele via como práticas questionáveis no seio cisterciense. Walter Map, em 1180, lançou um ataque frontal, acusando os monges cistercienses de hipocrisia. Ele apontou para a aparente contradição entre a prática estrita do vegetarianismo pelos monges e a criação em grande escala de animais, incluindo galinhas e porcos. Essa aparente discrepância levantou questões sobre a integridade dos cistercienses em relação aos princípios que professavam seguir. Uma das críticas mais incisivas de Map foi dirigida aos arroteamentos extensivos realizados pelos cistercienses. Ele argumentou que, para estabelecer suas abadias em locais isolados e desertos, os monges muitas vezes destruíam aldeias e igrejas, o que, para ele, era uma prática que contradizia a própria essência da vida monástica. Essas críticas não eram apenas uma expressão isolada de descontentamento, elas refletiam preocupações mais amplas sobre a autenticidade da vida monástica em Cister. A ênfase na simplicidade e no distanciamento do mundo, que eram valores centrais da ordem, às vezes era posta em xeque diante das práticas do cotidiano. No entanto, é vital contextualizar essas críticas no ambiente de mudança e transformação da época. A sociedade medieval estava passando por um período de renovação espiritual, surgimento de novas ordens e uma adaptação da Igreja a uma realidade em transformação. A ascensão de ordens como os franciscanos, com uma abordagem mais direta à pobreza e à vida urbana, destacou a diversidade de respostas às questões espirituais. As críticas a Cister, embora tenham lançado luz sobre preocupações legítimas, não obscurecem o impacto duradouro que a ordem teve na espiritualidade e na arquitetura medieval. Elas destacam as tensões e complexidades inerentes à busca de uma vida monástica autêntica em meio a mudanças sociais e culturais significativas. Arquitetura cisterciense, o poder da simplicidade e da luz.
A arquitetura cisterciense, moldada pelos ideais de simplicidade e funcionalidade, tornou-se uma expressão única da espiritualidade da Ordem de Cister. Ao buscar distanciar-se dos excessos ornamentais e ostentação, os monges cistercienses conceberam estruturas que não apenas serviam ao propósito prático da vida monástica, mas também comunicavam uma profunda reverência espiritual. Busca pela simplicidade. A característica mais marcante da arquitetura cisterciense era a busca pela simplicidade. Em contraste com as elaboradas decorações e esculturas encontradas em outras correntes arquitetônicas da época, os edifícios cistercienses eram despojados de ornamentos desnecessários. Muros limpos, linhas simples e uma estética que valorizava o essencial caracterizavam essas construções. Uso da luz. A luz desempenhava um papel fundamental na arquitetura cisterciense. As abadias eram projetadas para permitir a entrada generosa de luz natural, criando espaços interiores luminosos e serenos. Os vitrais, embora não elaborados como os encontrados em algumas igrejas contemporâneas, eram simples aberturas nas paredes que permitiam a entrada da luz, simbolizando a presença divina iluminando a vida dos monges. Influência na transição para o gótico. A arquitetura cisterciense teve um papel significativo na transição do estilo românico para o gótico. A busca pela verticalidade, a leveza das abóbadas e a introdução do arco em ogiva, características fundamentais do estilo gótico, foram antecipadas nas construções cistercienses. O uso inovador da arquitetura hidráulica também contribuiu para a evolução das técnicas construtivas. Ao adotar uma abordagem que valorizava a funcionalidade e a espiritualidade sobre a ostentação, os monges cistercienses deixaram um legado duradouro na história da arquitetura medieval. Suas influências transcenderam as paredes dos mosteiros, moldando a paisagem arquitetônica e espiritual da Idade Média. A arquitetura cisterciense, com sua simplicidade e foco na luz divina, tornou-se um testemunho duradouro da busca humana pela transcendência e simplicidade espiritual. Legado de Cluny e Cister, marcas duradouras na história medieval. Ao explorar o legado de Cluny e Cister, mergulhamos nas profundezas da Idade Média, onde essas ordens monásticas desempenharam papéis fundamentais na configuração não apenas da espiritualidade, mas também da arte e arquitetura desse período crucial. Cluny. O legado de Cluny é intrinsecamente ligado à restauração da regra beneditina e à busca por uma simplicidade apostólica que se perdeu com o tempo. Fundada em 910, a abadia de Cluny tornou-se um farol de espiritualidade e influência política. A ascensão rápida, a centralização do poder, a propagação da arte românica e a posterior crítica ao seu estilo ostentoso marcaram a trajetória de Cluny. A ordem deixou uma pegada duradoura na Península Ibérica, influenciando não apenas a espiritualidade, mas também moldando a paisagem arquitetônica. Cister. A resposta de Cister à decadência percebida em Cluny foi a busca pela renovação espiritual através da simplicidade, humildade e austeridade. Fundada em 1098, a Ordem de Cister cresceu exponencialmente, alcançando cerca de 750 mosteiros na Europa Ocidental. Sua arquitetura despojada, focada na simplicidade e na busca pela luz divina, teve um impacto profundo. A influência de Cister transcendeu a espiritualidade e contribuiu significativamente para a transição do estilo românico para o gótico. Legado conjunto. O legado conjunto de Cluny e Cister é evidente na forma como essas ordens moldaram a espiritualidade medieval. Enquanto Cluny representou uma busca por restauração e influência, Cister ofereceu uma resposta de renovação e simplicidade. Suas diferenças não apenas definiram suas identidades únicas, mas também contribuíram para a riqueza da paisagem espiritual da Idade Média. Na arquitetura, os mosteiros de ambas as ordens deixaram marcas indeléveis. Cluny, com sua grandiosidade românica, e Cister, com sua simplicidade precursora do gótico, influenciaram o curso da história arquitetônica. Essas ordens não eram apenas locais de devoção, eram centros de inovação artística e espiritual que transcenderam os limites de sua época. Em última análise, o legado de Cluny e Cister é uma tapeçaria complexa e multifacetada. Suas histórias entrelaçadas proporcionam uma compreensão mais profunda da riqueza espiritual e cultural da Idade Média, destacando como diferentes abordagens para a espiritualidade deixam marcas distintas na história que ecoam até os dias atuais.
O patrimônio de Cluny Sister vive não apenas em ruínas e manuscritos, mas na essência duradoura da busca pela conexão divina e pela expressão artística que caracterizou essas ordens notáveis. Introdução às ordens mendicantes, pobreza e evangelização. No turbulento século XII, surgiram as ordens mendicantes, movimentos religiosos inovadores impulsionados por líderes carismáticos. Essas ordens, incluindo dominicanos, franciscanos, agostinhos e carmelitas, fundamentam-se na pobreza como pilar central. O termo mendicantes reflete a prática de mendigar, permitindo-lhes sustentar-se apenas com o que recebem da caridade pública. Contudo, sua missão vai além da mera subsistência material. Esses frades, ou monges, adotam uma vida ativa e social, envolvendo-se profundamente na evangelização, atividades caritativas e pastorais. A essência das ordens mendicantes reside na renúncia aos bens materiais, destacando a pobreza não apenas como um voto individual, mas como um compromisso coletivo. Essa escolha radical busca imitar a simplicidade e desapego de Cristo, rompendo com as estruturas eclesiásticas estabelecidas da época. A pobreza, nesse contexto, não é apenas uma condição material, mas uma atitude espiritual que permeia todas as facetas da vida monástica. Além da pobreza, a evangelização é a pedra angular das ordens mendicantes. Inspirados por figuras como Domingos de Gusmão e Francisco de Assis, esses frades percorriam cidades e vilarejos, pregando a palavra de Deus e exemplificando uma vida centrada nos ensinamentos evangélicos. Sua abordagem ativa contrastava com a contemplação mais centrada nas ordens monásticas tradicionais. Esses monges, muitas vezes referidos como irmãos pequeninos ou simplesmente frades, desempenhavam um papel crucial na efervescência religiosa da época. Seu zelo evangélico e aceitação popular levaram a uma rápida expansão, desafiando não apenas as normas religiosas, mas também provocando hostilidades do clero secular e de algumas instituições acadêmicas. Neste contexto, exploraremos a jornada das ordens mendicantes, desde suas origens no século XII até seu papel vital na Contra-Reforma e os desafios que enfrentaram. Vamos analisar como essas ordens moldaram a espiritualidade medieval, deixando um legado duradouro na história da Igreja Católica. Origens no século XII, raízes na agitação social. No cenário caótico do século XII, marcado por agitação social e espiritual, as ordens mendicantes emergiram como uma resposta inovadora aos desafios da época. A sociedade medieval estava imersa em transformações, com movimentos como os valdenses e cátaros desafiando as autoridades civis e religiosas, marginalizando-se socialmente. É nesse contexto que figuras notáveis como Domingos de Gusmão e Francisco de Assis entraram em cena. Domingos, inicialmente um cônego da Catedral de Osma, respondeu ao convite do Papa Inocêncio III para evangelizar os hereges do Languedoc, no sul da França, em 1205. Sua abordagem envolvia pregação e uma vida exemplar, buscando combater as heresias por meio do testemunho cristão. Simultaneamente, em torno de 1209, Francisco de Assis, um jovem proveniente de uma rica família de mercadores, renunciou a uma vida privilegiada inspirada nos ideais de cavalaria. Optou por uma existência alinhada com os valores do Evangelho, decidindo viver em total simplicidade e pobreza. Aprovada pelo Papa Inocêncio III em 1210, a ordem fundada por Francisco, conhecida como Frades Menores, refletia um compromisso profundo com a pobreza e uma vida em conformidade com os ensinamentos evangélicos. Esses movimentos, embora distintos em suas origens e abordagens, compartilhavam a visão de uma vida cristã autêntica, despojada das complexidades e ostentações que caracterizavam muitas instituições religiosas da época. As ordens mendicantes, assim, nasceram como comunidades que rompiam com as normas estabelecidas, propondo um retorno às raízes do Evangelho em um período de intensa busca espiritual e transformação social. Diversidade das ordens mendicantes, múltiplos carismas e hierarquias. Ao explorarmos a rica tapeçaria das ordens mendicantes, deparamos-nos com uma miríade de carismas, hierarquias e instituições religiosas que contribuíram para a complexidade desse movimento singular. As dominicanos, fundados por Domingos de Gusmão, enfatizam a pregação e o ensino como parte central de sua missão. Sua hierarquia segue um modelo organizado em províncias, lideradas por superiores provinciais, enquanto um superior geral supervisiona a ordem como um todo.
Os franciscanos, liderados por Francisco de Assis, incorporam um compromisso radical com a pobreza e a simplicidade. Divididos em ramos como frades menores, conventuais, capuchinhos e terciários, os franciscanos adotam uma estrutura flexível, refletindo a diversidade de expressões dentro da ordem. Os agostinhos, divididos em eremitas, descalços e recoletos, seguem a tradição de Santo Agostinho, enfatizando a vida comunitária e a busca pela verdadeira felicidade em Deus. Sua organização hierárquica reflete a variedade de estilos de vida contemplativa e ativa. Os carmelitas, com ramos como calçados e descalços, originam-se na tradição eremítica do Monte Carmelo. Sua organização reflete uma busca pela simplicidade e comunhão com Deus, com diferentes ramos adotando diferentes formas de vida monástica. Essa diversidade não apenas enriqueceu a paisagem das ordens mendicantes, mas também ofereceu respostas adaptadas aos desafios específicos enfrentados pela Igreja na Idade Média. Cada ordem, com suas características únicas, contribuiu para a vibrante tapeçaria espiritual e social que caracterizou esse período da história cristã. Desafios e hostilidades no crescimento das ordens mendicantes, uma jornada conturbada. O florescimento das ordens mendicantes, embora notável, não foi isento de obstáculos e hostilidades. O clero secular, estabelecido e acostumado às suas prerrogativas, viu nas ordens mendicantes uma ameaça. Esses frades itinerantes, ao mendigarem nos locais públicos, desafiavam a estrutura tradicional de financiamento das igrejas paroquiais. A competição pela atenção dos fiéis, e por conseguinte, pelos recursos financeiros, gerou conflitos. Os frades mendicantes, ao se instalarem em colégios e universidades, entraram em choque com os professores titulares, originando tensões significativas. Em 1253, os franciscanos e dominicanos recusaram-se a participar de uma greve organizada pelos estudantes e professores da Universidade de Paris, resultando em um conflito que só seria resolvido em 1300 com a intervenção do Papa Bonifácio VIII. Esses embates evidenciam a resistência que as ordens mendicantes enfrentaram enquanto buscavam cumprir sua vocação apostólica e evangelizadora. Apesar das hostilidades, as ordens mendicantes perseveraram, deixando um impacto duradouro na sociedade medieval e moldando a paisagem espiritual da época. Sua capacidade de superar desafios contribuiu para a consolidação de sua influência e relevância ao longo dos séculos. Crescimento notável na Idade Média, o impacto das ordens mendicantes. No cenário dinâmico da Idade Média, as ordens mendicantes emergiram como protagonistas notáveis, desafiando a supremacia das tradicionais ordens monásticas. Seu crescimento exponencial não se limitou apenas em número, mas transcendeu para uma influência profunda nos domínios social, cultural e político. Ao contrário das ordens monásticas, conhecidas por sua vida contemplativa e isolada, os membros das ordens mendicantes adotaram uma abordagem mais ativa e social. Sua ênfase na pobreza, evangelização e caridade ressoou poderosamente em uma sociedade que buscava respostas espirituais mais imediatas. Esse rápido crescimento não ocorreu sem desafios. Enfrentando resistência do clero estabelecido e competindo por recursos, as ordens mendicantes conseguiram não apenas sobreviver, mas florescer. Seu impacto cultural e político durante a Idade Média foi tão expressivo que, em muitos aspectos, eclipsaram as antigas e tradicionais instituições monásticas, deixando um legado duradouro que transcende os limites temporais da história medieval. Contra-reforma e mudanças estruturais, a evolução das ordens mendicantes. O impacto das ordens mendicantes continuou a moldar-se durante a Contra-Reforma, um período de transformação na Igreja Católica. Após o Concílio de Trento, algumas dessas ordens receberam autorização para possuir bens comuns, marcando uma mudança significativa em sua estrutura. Essa flexibilidade permitiu uma resposta mais eficaz às demandas do século XVI. As instituições religiosas, incluindo as ordens mendicantes, precisavam se adaptar a um contexto em rápida evolução. A capacidade de possuir bens comuns proporcionou uma base mais sólida para enfrentar os desafios da época, mantendo ao mesmo tempo o compromisso essencial com a missão evangelizadora e caritativa que caracterizava essas ordens desde sua fundação. Essa adaptação estratégica permitiu que as ordens mendicantes continuassem a desempenhar um papel vital na vida religiosa e social. Organização e centralização, a estrutura das ordens mendicantes.
A eficácia das ordens mendicantes reside não apenas em sua missão, mas também na sua organização peculiar. Essas ordens são caracterizadas por uma estrutura hierárquica bem definida, destacando-se províncias, superiores provinciais e gerais. Cada ordem é dividida em províncias, unidades administrativas que abrangem diferentes regiões geográficas. À frente de cada província está um superior provincial, responsável pela supervisão e coordenação das atividades locais. Acima de todos está o superior geral, líder máximo da ordem, eleito em capítulo geral. A centralização é uma característica marcante. Essa organização coesa permite uma coordenação eficiente das atividades apostólicas, caritativas e pastorais. A centralização fortalece a identidade da ordem e facilita respostas rápidas e unificadas aos desafios enfrentados. Assim, as ordens mendicantes não apenas pregam a pobreza, mas também demonstram uma rica eficiência organizacional em seu compromisso com a missão cristã. Missões apostólicas e evangelização, a jornada das ordens mendicantes. As ordens mendicantes, desde sua origem tumultuada no século XII, desempenharam um papel crucial nas missões apostólicas e na difusão do Evangelho. Inicialmente itinerantes, os membros dessas ordens percorriam terras distantes, respondendo à chamada da evangelização. Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, exemplificou esse zelo missionário ao evangelizar os hereges no sul da França. Francisco de Assis, líder dos franciscanos, também abraçou uma vida de itinerância, optando por viver os valores do Evangelho em vez de uma existência confortável. Com o tempo, essas ordens transitaram para comunidades estabilizadas, mas seu compromisso com as missões apostólicas permaneceu. Estabeleceram-se em conventos, centros de onde irradiavam suas ações apostólicas, pastorais e caritativas. O papel fundamental na propagação da fé e na educação cristã durante a Idade Média testemunha o impacto duradouro das ordens mendicantes na história da Igreja. Legado duradouro, marcas indeléveis das ordens mendicantes. Ao abordar o legado das ordens mendicantes, é como desvendar páginas ricas da história católica. Seu impacto não se limita ao tumultuado século XII, é um testemunho vivo de utilidade apostólica, evangelizadora e caritativa através dos séculos. Essas ordens, como os dominicanos, franciscanos, agostinhos e carmelitas, deixaram marcas indeléveis. Suas ações missionárias e compromisso com os ensinamentos do Evangelho moldaram a espiritualidade cristã. Mesmo enfrentando hostilidades e desafios, sua perseverança e adaptação marcaram uma era de mudanças. A influência perdura na estrutura hierárquica, na centralização organizacional e na transição de itinerantes para comunidades estáveis. A Contra-Reforma trouxe desafios, mas também oportunidades de evolução. O Concílio de Trento, ao autorizar a posse de bens comuns, refletiu uma adaptação às demandas do século XVI. A contribuição das ordens mendicantes nas missões apostólicas e na propagação da fé é inegável. Seu papel nas universidades e na educação cristã evidencia um compromisso duradouro com o conhecimento e a espiritualidade. Em síntese, o legado destas ordens é um fio entrelaçado na rica tapeçaria da história da Igreja, uma história que continua a se desdobrar através do tempo. Conclusão. O impacto duradouro das ordens mendicantes na história religiosa. Ao refletirmos sobre as ordens mendicantes, é evidente que seu impacto transcende o contexto histórico específico em que surgiram. Estas ordens, fundamentadas na pobreza e na evangelização, ofereceram uma resposta dinâmica às complexidades sociais e espirituais do século XII. Originadas no tumulto desse período, as ordens mendicantes, como os dominicanos, franciscanos, agostinhos e carmelitas, não apenas romperam com normas estabelecidas, mas floresceram de maneiras extraordinárias. Enfrentaram desafios significativos, desde hostilidades do clero secular até conflitos nas instituições acadêmicas, mas sua resiliência moldou o curso da história religiosa. O crescimento notável durante a Idade Média não foi apenas numérico, mas cultural, social e político. Sua influência superou as tradicionais ordens monásticas, refletindo um zelo evangélico que ressoava nas comunidades que serviam. Mesmo nas mudanças estruturais pós-Concílio de Trento, essas ordens mantiveram seu compromisso com a fé e a evangelização, adaptando-se às necessidades do tempo.
A organização hierárquica e a centralização marcaram a identidade dessas ordens, enquanto sua transição de itinerantes para comunidades estáveis refletiu uma evolução necessária. Seu papel nas missões apostólicas e na educação cristã consolidou sua posição como pilares da Igreja Católica. Assim, ao fecharmos este capítulo sobre as ordens mendicantes, reconhecemos não apenas sua relevância histórica, mas também seu legado duradouro. Elas continuam a inspirar, desafiando-nos a viver os ensinamentos do Evangelho de maneira vibrante e relevante. O fio entrelaçado de sua história perdura, recordando-nos da riqueza da tradição religiosa que moldou o caminho da fé. Resumo. O capítulo 5 aborda a Igreja na Alta Idade Média, destacando o papel do bispo de Roma na conversão de tribos bárbaras. O Papa Gregório I fortaleceu a aliança entre o papado e o monasticismo. O renascimento carolíngio sob Carlos Magno impulsionou a literatura e a religião. Após sua era, conflitos de poder e ataques vikings trouxeram desafios. O termo Idade das Trevas lhe é criticado, enfatizando o desenvolvimento medieval em diversos campos, desafiando estereótipos. O capítulo aborda o desenvolvimento do monasticismo no período medieval, destacando o surgimento do monasticismo primitivo e sua evolução tanto no Oriente quanto no Ocidente. No Oriente, eremitas como Antônio e Pacomio deram início ao monasticismo, enquanto no Ocidente, influências como a de Atanásio e Bento de Nursia moldaram a prática monástica. O texto explora a diferenciação entre o monasticismo oriental, mais ascético e individual, e o monasticismo ocidental, mais comunitário e prático devido ao clima. Destaca-se a figura de Bento de Nursia, fundador da ordem beneditina, que enfatizava trabalho, oração e disciplina. Posteriormente, são discutidas as ordens de Cluny e Cister. Cluny, fundada em 910, surge como uma reação ao enriquecimento e complexidade das ordens beneditinas, buscando restaurar a simplicidade na prática monástica. Já Cister, estabelecida no final do século XI, representa uma corrente de renovação espiritual, adotando uma abordagem mais austera e funcional na arquitetura e na prática monástica. O texto destaca a influência artística, arquitetônica e espiritual dessas ordens, especialmente a busca pela essencialidade e simplicidade em Cister. A descrição das características específicas das ordens, como a organização interna, as atividades econômicas e as inovações arquitetônicas, é detalhada. Além disso, são mencionadas críticas a Cluny, como o excesso de centralismo e luxo. Em suma, o texto oferece uma visão abrangente do monasticismo medieval, destacando suas origens, desenvolvimentos regionais e as distintas abordagens de ordens como Cluny e Cister, evidenciando a complexa interação entre prática espiritual, organização social e expressão artística na Idade Média. As ordens mendicantes, como dominicanos e franciscanos, surgiram no século XII, destacando-se pela pobreza individual e prática de mendicância. Inicialmente, focavam na evangelização ativa, contrastando com as ordens monásticas. Enfrentaram hostilidade do clero secular e disputas acadêmicas. Após o Concílio de Trento, permitiu-se a posse de bens comuns para sustentar suas atividades. Apesar disso, mantiveram características originais e centralização em conventos. Na Idade Média, prosperaram, desafiando as ordens monásticas, mas adaptaram-se na Contra-Reforma. O Código de Direito Canônico preserva sua identidade e autoriza a mendicância. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim deste capítulo fascinante sobre as ordens monásticas e mendicantes na história da Igreja. Espero que tenham desfrutado dessa jornada pelo passado, explorando as ricas tradições espirituais e os legados deixados por essas comunidades. Se vocês estão tão envolvidos nessa narrativa quanto eu, convido a todos a se inscreverem no meu canal no YouTube descrito na tela para continuarmos essa incrível jornada juntos. Seu apoio é vital para fortalecer nossa comunidade e garantir que possamos explorar mais aspectos fascinantes da história e da espiritualidade. Agradeço a todos pela participação até aqui, e mal posso esperar para nos reunirmos novamente no próximo capítulo, onde continuaremos nossa exploração por caminhos históricos e espirituais. Até breve! E que a busca pelo conhecimento e entendimento perdure em nossas vidas. Deus os abençoe.